Olá a todos, meu nome é Eliseu, sou professor de português, para quem não me conhece, sou professor do 7º ano e do 9º ano, e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre as próximas atividades para a gente fechar o bimestre. Vou falar da atividade anterior que foi super simples e que falava de contos populares de medo, de contos populares de Ricardo Azevedo, que eu deixei um link, o PDF para vocês lerem. Ricardo Azevedo, Contos de Enganar a Morte, ou seja, estávamos falando de terror. Olha a cara desse indivíduo. Medo. Ricardo Azevedo, no caso da atividade anterior que eu pedi para vocês, era só para vocês pegarem a narrativa, duas narrativas. A primeira narrativa, que era um homem que via a morte, o outro que é o ferreiro que enganou a morte. Então são contos populares de tradição portuguesa que Ricardo Azevedo recolheu, escreveu, transformou em contos. São 4, 5 contos no livro, não sei se vocês leram, espero que vocês tenham gostado. São histórias bastante interessantes e sempre com pessoas tentando enganar a morte, o medo maior das pessoas. Então a morte sempre foi um mistério para a humanidade, sempre foi um dos maiores temores que nós tivemos e temos. Inclusive aí estamos vivenciando um momento que as pessoas têm bastante medo e ao mesmo tempo sempre foi um mistério, porque você tem a questão religiosa, porque você tem o medo, porque você tem o inexplicável, porque você tem a imaginação humana, e tudo isso forma o quê? Forma uma composição que leva à criação de mitos, que leva à criação de histórias, e que muitas vezes leva até a produção quase real do fato, quando aquela pessoa se espanta. Então o que o Ricardo Azevedo fez? Saiu andando por aí, catou algumas histórias populares, conversou com as pessoas, recolheu as histórias, estão no Contos lá, Contos de Enganar a Morte. Vou deixar novamente em PDF aqui no grupo do WhatsApp. E aí vocês tinham que ler 2 contos, só fazer o quê? Pegar os elementos da narrativa. Personagem, quem são os personagens, quais são as características que esse personagem tem, o espaço onde aconteciam as histórias, enfim, tudo isso. Aí vou deixar mais um conto para vocês, se interessarem, só uma sugestão de leitura, chama Dança dos Ossos. Dança dos Ossos, que é um dos primeiros contos, é quando surge no Brasil do século XIX, olha eu viajando, há 140 anos atrás. Não tinha energia elétrica, não tinha nada, eram aquelas vilas isoladas e as pessoas começaram a contar, a recolher as histórias populares. Então Bernardo Guimarães, que é um escritor brasileiro, vou deixar aí o link para vocês lerem, porque essa história é domínio público. Você colocar na internet Dança dos Ossos, Bernardo Guimarães, vai surgir a história para você ler. Domínio público quer dizer o quê? Que qualquer um pode ter acesso. Faz tempo que o escritor morreu, então ele não tem mais o direito autoral. Você pode chegar e ler Dança dos Ossos, Bernardo Guimarães, e ali você vai ter uma história de uma pessoa que nossa, só coisas ruins acontecem na vida dela, dá tudo errado, e depois que ela morre ainda acontece dela não ser muito bem enterrada, e aí você vai ver o que acontece se você ler a Dança dos Ossos. Só uma curiosidade, vou deixando aí, são narrativas extraordinárias, são contos populares, são contos assustadores, góticos, devaneios humanos, a imaginação humana levada ao extremo, trabalhada com medo. Então o ser humano sempre fez isso. E nessa época de 1870, no século XIX, quando começam a surgir, a coletarem essas histórias, você tem Frankenstein. Não sei se vocês conhecem o mito do Frankenstein, a história do Frankenstein, que é um cientista que persegue o segredo da vida e compõe uma criatura a partir dos retalhos dos defuntos que ele consegue roubar. É muito louca essa história do Frankenstein. Trabalha com a imaginação. Na minha época, nós tínhamos a lenda urbana da loura do banheiro, que diz que aparecia nas escolas uma pessoa pálida, com os narinas cheias de algodão, e essa pessoa assustava você. Então ela poderia, não sei o que ela poderia fazer, mas sei que as pessoas morriam de medo da loura do banheiro. Então você tem o ser humano vai usando a sua imaginação e vai criando mitos, histórias. Eu mesmo já presenciei algumas coisas extraordinárias
Até na sala de aula, não sei se meus alunos se lembram, mas eu contei um fato que aconteceu comigo, da blusa assombrada, que só de lembrar assim me dá um arrepio, porque isso mexe com a nossa cabeça. Olha só, esse aqui é um personagem da minha época, o Fred Krueger. A Hora do Pesadelo, ó, filmes, sempre aparecem filmes de terror. Olha o rosto desse indivíduo. Então ele aparecia no sonho, entrava no sonho das pessoas, das personagens do filme, e aí as pessoas estavam à mercê das suas crueldades, da sua maldade sem fim, né, que o Fred Krueger trazia. Aqui eu no começo do vídeo mostrei para vocês outro mito que perpassa, que sobrevive à humanidade, que é o zumbi. Olha só, esse zumbizinho eu mesmo capturei. Eu mesmo fiz aí os procedimentos para ele ficar congelado. Se você souber fazer os procedimentos exatos, ele volta a andar e vai dar trabalho, porque esse zumbizinho deu trabalho para eu capturar. E no Brasil tem a lenda do super lobisomem, você tem a lenda do Saci Pererê, que é um peralta, que eu mesmo já presenciei a captura de um Saci Pererê. Tem um amigo chamado Elinaldo Meira, que hoje está em São Paulo dando aulas, é caçador de saci. Tem vários sacis capturados para comprovar a existência deles, mas isso não vem ao caso, porque alguns acreditam, outros não, mas as histórias extraordinárias estão aí. Elas perpassam o tempo, elas sobrevivem ao tempo. Então o que vocês vão fazer como atividade? Presta atenção, o que vocês vão fazer? Primeiro, vai escolher uma pessoa mais velha, seu avô, alguém mais velho, porque essas pessoas mais velhas já vivenciaram isso, vocês são crianças, ainda não... A maioria, vocês nasceram imprudente, a maioria nasceu na cidade, então não sabe o que é realmente se deparar com o sobrenatural. Isso é coisa para gente experiente, que tem aí o terceiro olho, visão além do alcance, entendeu? Um dia vocês vão chegar lá. Abrir a mente e envelhecer, que vocês chegam lá. Então assim, vocês vão pegar uma pessoa mais velha e vão entrevistar essa pessoa. Conte pra mim uma história. Quem é que está contando a história? Se vocês virem o conto do Dança dos Ossos, que eu deixei ali, a pessoa está contando a história, ela fala assim, um dia eu estava andando pela rua, encontrei um boiadeiro que tinha muitas histórias para contar. Ele me disse, senhor, e aí o boiadeiro passa a contar a história. Então o narrador, o escritor, está contando a história de um boiadeiro que conta a história dele, que viu, que presenciou o sobrenatural. As histórias extraordinárias. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar, vão conversar com alguém, vão pegar essa narrativa, vão pegar essa história e vão transformar em texto escrito. Uma narrativa, personagem, quem era, onde foi, o que aconteceu, quando aconteceu, qual é o tempo cronológico. Vocês vão pegar essa narrativa e vão escrever essa narrativa para mim e vão me enviar para eu poder avaliar vocês no segundo bimestre, beleza? Então não se esqueçam, ó, 2 atividades vocês fizeram anteriormente, que não fez, faça. Pegar os 2 contos de Ricardo Azevedo, vou colocar de novo no link. Os contos são fáceis de ler, são poucas páginas. Você vai pegar e vai pegar os principais elementos da narrativa, personagem, tempo, espaço, enredo, essas coisas todas. Narrador, evidentemente, primeira ou terceira pessoa. E agora você vai fazer o quê? Você vai conversar com alguém que conheça uma história extraordinária, ou seja de lobisomem, ou seja de saci, ou seja de qualquer coisa que assuste, uma lenda urbana ou rural, vai escrever essa narrativa para mim, tá bom? Façam isso, mandem para mim, esperem que dê tudo certo, logo a gente vai estar de volta, e mandem para não acumular trabalho para vocês, para eu poder avaliar vocês, tá bom? Isso aí, deixe o seu like, segue o canal, até a próxima.